E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou responder a dúvida de um inscrito sobre um assunto, pessoal, que sou técnico em edificações e é um assunto que a gente viu muito pouco no curso, certo? Mas que é um assunto que quem vai fazer engenharia civil é um assunto que vai se estender, certo? E é importante porque isso é uma base. Então, a gente aprendia muito a desenhar diagramas, os diagramas de corpo livre. E por que que ele é importante, pessoal, para você que está pensando em fazer engenharia, para você que está pensando em entender mais tarde os diagramas de esforços das vigas, dos pilares, né, da estrutura como um todo, por que que isso tem que ser base, isso tem que estar enraizado, certo? Estou falando como? Né? Como eu sei que eu vi muito pouco sobre isso, mas pelo que a gente vê em obras todo dia, e a gente vê engenheiros, principalmente engenheiros recém-formados, que chegam nos canteiros de obra, então é uma questão que eles se deparam, certo? Porque realmente é diferente, pessoal. O que se aprende nas cadeiras ali da faculdade, quando é confrontado ali dia a dia de obra, certo? Aquela teoria, então, até então vista, muitas vezes elas não combinam ali com a prática. Então, por que eu estou falando sobre isso? Há um tempo atrás eu postei um assunto sobre aqueles exercícios sobre reação de apoio, sabe? Onde a gente tem ali, tem uma viga, certo? Algumas apresentam carregamentos distribuídos, outros apresentam carregamento pontual, outros apresentam um carregamento, uma carga inclinada, com uma angulação, sei lá, de 30 a 60 graus, para a gente desenvolver, certo? E aplicar exatamente na viga onde aqueles carregamentos vão ser aplicados. E, sabendo disso, então, a gente calcula quais são os esforços que estão chegando na viga do lado direito e quais são os esforços que estão chegando na viga do lado esquerdo. Isso é simples de entender, isso é o básico, né? Que todo mundo que faz edificação, pelo menos, tem que sair do curso sabendo, mas é um assunto que ele é estendido na faculdade. E por que isso é difícil, pessoal? Entendimento assim mais profundo na faculdade, porque na faculdade esses assuntos eles são abordados ali, então em pouco tempo, se você não digeriu muito bem aqueles assuntos, já é pulado para outro, então fica uma coisa aqui meio que superficial. Então, quando as pessoas têm contato com obra, elas sentem ali um choque brusco ali, porque realmente tem uma diferença. Por exemplo, um exemplo que eu dei em questão das cargas que a gente faz para achar os somatórios de forças em X, em Y nos momentos, a gente calcula, pessoal, elementos isolados. Eu estou calculando um pilar isolado, eu não estou levando em consideração a inércia do pilar, eu não estou levando em consideração a inércia da viga, eu só simplesmente estou fazendo os cálculos, sem levar em consideração a inércia. E quando a pessoa começa a dimensionar pelo programa, pelo software, elas veem que os carregamentos começam a se distribuir pela estrutura baseado na rigidez de cada elemento, na inércia de cada elemento. Então, por aí você já vê que é um choque totalmente diferente do que se calculava lá, né? Onde você colocava ali um carregamento de 100 kN no meio da viga, 50 ia para cá, 50 ia para cá. Quando isso chega, né, aplicado num programa que você tem que colocar a inércia da viga, inércia de pilar, a posição do pilar sem X, sem Y, isso tem uma mudança nos esforços que cada elemento vai receber. E aí muitas pessoas começam a não entender, né, por que eu calculava assim e aqui é dessa maneira. Então, o que eu calculava lá no vídeo era baseado num elemento, né, ali como simples, uma viga qualquer, um pilar qualquer. Então, por isso, realmente, a dificuldade, realmente é diferente quando você lança uma estrutura no computador. Por quê? O computador, pessoal, ele calcula, né, os elementos como forma global, seja vigas, pilares, vigas, as lajes, a posição das lajes, a posição dos elementos da sapata, se está num terreno de divisa, certo? Então, tudo isso vai ser levado em consideração, certo? A posição o vento que está batendo na estrutura. Então, tudo isso vai ser levado em consideração no cálculo das estruturas e que
né, na rigidez de cada elemento e quanto de carga cada elemento vai absorver. Então não é mais daquela maneira que eu calculava, que você calculava lá no curso técnico, que você calculava o somatório de forças aí pelo diagrama de corpo livre, igual vocês faziam na faculdade. Agora tem todo um arranjo global que a estrutura tem que ser avaliado para que a gente consiga, né, vocês consigam entender os esforços que está sendo transmitido por essa estrutura. Então é diferente realmente, tem um baque. Então lá no computador vocês vão ver que vocês podem aplicar rótulas em concreto armado e na hora que você chega na obra, você vê concretado tudo junto com uma peça monolítica. Então você vê que não existe rótula, na verdade, no concreto armado. Então é só no programa. Você coloca ali no programa uma rótula e o programa calcula como uma rótula. Quando você chega na obra, você vê ali pilar sendo concretado junto com a viga. Então, quando você coloca uma rótula no programa, você está dizendo para o programa que a viga tem total liberdade de rotacionar no apoio, como se ela fosse uma viga pré-moldada ali. Só que quando você chega lá na obra e concreta tudo junto, por ser uma estrutura monolítica, você concreta, então aquela certa liberdade que você tinha, ela não é totalmente livre, certo? Na hora que ela começa a deformar, que começa a exigir aqui dos negativos, que eles começam a trabalhar, e aí dependendo da deformação, ela vai se aproximando de uma rótula. Então não tem rótula perfeita, nem não tem engaste perfeito, né? Então são coisas que as pessoas aprendem na faculdade, mas quando chega no canteiro de obras, realmente é complicado para entender. Então se não tiver um exemplo prático e ficar nessa coisinha só de sala de aula, eu acredito que realmente é difícil para compreender, certo? Então acho que é muito mais fácil alguém que tem já contato com obras entrar numa sala de aula, entender a prática através da teoria, do que você pegar uma teoria de uma pessoa que nunca entrou, né, num canteiro de obras, principalmente pessoas que não fazem nem estágio muitas vezes, entender alguns conceitos técnicos que são abordados na faculdade, mas quando chegam na obra são executados de maneira diferente, até por modelos construtivos, por vícios construtivos. Então são executados, são planejados de uma coisa, de um jeito, e são executados de outra maneira na obra. Então, se a pessoa não tiver essa ponte, esse discernimento, né, entre o teórico e a prática, realmente fica muito difícil. Beleza?